perder, queria sair dali. No lugar onde eu morava, me sentia. Segura pra cá. Desculpa. Eu sabia que tinha. Tem aí a foto, Boa noite. Todos de pé para a entrada do senhor meritíssimo juiz Benedito João de Souza. Boa noite. Declaro aberto os trabalhos da 23ª sessão, a primeira reunião do final do júri, Rafael Manuel da Costa, da comarca de Massapê do Piauí, do ano de 2018. Determina ao senhor Renato de Lima Santos e realiza a chamada dos jurados sorteados. Antônio de Carvalho e Silva. Isabel Lima Pacheco. Mariana Feitosa da Costa. Diana Lima Pereira. Daniela Coutinho Carvalho. Luiz Fernando Lobato. Plínio Monteiro Dias. Tendo comparecido o número de jurados, declara instalada a presente sessão. Vai ser submetido ao julgamento o réu Vinícius de Souza Leal, de acordo com a legislação do artigo a seguir apresentado no Código Penal. A lei de número 11.340, de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. Artigo 5º da lei. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Detenção de 1 a 5 anos e obrigação de participar de programas educativos. Está sendo julgado por descumprir com os artigos proferidos anteriormente na cidade de Massapê do Piauí o réu sobre o fato que se deu no dia 28 de agosto de 2018, em que houve a morte de Maria Teixeira da Silva Leal. Determino que os policiais presentes no auditório apregoem as partes e as testemunhas, colocando-as em salas separadas, as da acusação das de defesa. E vai advertir aos jurados que deverão compor o conselho de sentença, que são impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro, genro ou nora, cunhados durante o criadio, tio, sobrinho, padrasto ou madrasta. Também não poderão servir os jurados que tiverem parentesco com o juiz Benedito João de Souza, com a promotora Isabelle Leal Pires, com o advogado Leonardo Barbosa Albuquerque, com o réu Vinícius de Souza Leal e com a vítima Maria Teixeira da Silva Leal. Uma vez sorteados, não poderão comunicar-se uns com os outros, nem manifestar sua opinião. Caso aconteça, a pena de exclusão do Conselho e multa de 1 a 10 salários mínimos. Está formado o Conselho de Sentença, para a exortação e a chamada. Cada um dos senhores deverá responder assim prometo. Todos de pé, igual a mão direita. Repita. Em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa. A proferir vossa decisão. Pode sentar-se. Estando todos presentes nessa sessão, peço que tragam o réu.
Ai, meu Deus do céu. Com a palavra a promotoria. Boa noite. Cumprimento o presidente dessa sessão, excelentíssimo juiz, e todos os presentes com boa noite. No dia 28 de agosto, o advogado de direitos humanos Vinícius de Souza Leal violentou e matou sua esposa Maria Teixeira da Silva Leal, asfixiada e estrangulada na casa do casal durante a madrugada, na presença de sua filha menor. Cumprimento o presidente dessa sessão, excelentíssimo juiz e todos os presentes com boa noite. O meu cliente, o senhor Vinícius, se considera totalmente inocente e sem nenhuma participação no crime supracitado pela promotora. A promotoria pode iniciar os depoimentos de acusação. Chama para depor a primeira testemunha, o pescador que encontrou a vítima, o senhor Wagner Moura. Escuta, me ajuda que tá ali. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Tem ciência de que, se tal não ocorrer, será incriminado por perjúrio, podendo sofrer punição na forma da lei? Juro, estou ciente. A que horas o senhor costuma sair para pescar? 6 horas da manhã. O senhor percebeu alguma movimentação estranha durante a manhã do dia 28 de agosto de 2018? Só os cachorros que estavam um pouco agitados. Os cachorros costumam estar sempre agitados? Não, só quando tem gente estranha pela redondeza. O senhor saberia me dizer mais ou menos a que horas encontrou o corpo da vítima? Foi na manhã seguinte, eu saí, peguei o barco e fui pescar. Depois de algumas horas, notei algo de estranho no lago. Era bem grande e fui olhar. Quando dei fé no corpo de uma mulher enrolada no tapete. Senhor Meritíssimo, me dou por satisfeita e está dispensada a testemunha. Por ora. Chamo para depor a segunda testemunha, moradora do condomínio, a senhora Lúcia Viana Ribeiro. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade. Tem ciência de que, se tal não ocorrer, será incriminada por perjúrio, podendo sofrer punição na forma da lei? Juro, eu estou ciente. Dona Lúcia, a senhora conhece o acusado há quanto tempo? Faz 5 anos, desde quando eles casaram e foram morar no condomínio. Como era a sua relação com o casal? Tinha pouco contato com o casal, pois ele trabalha o dia todo. E por mais que ela ficasse em casa, não saía muito. Mas durante a madrugada, quando ele chegava em casa mais tarde do que outros dias, havia muito barulho no apartamento. E a filha deles, a Esté, chorava muito. Cheguei a perguntar algumas vezes para Maria, mas ela sempre dizia que estava tudo bem. Nos últimos dias, a senhora notou algo estranho na rotina do casal? Teve um dia que ele chegou em casa, eu acho que estava bêbado. E esse dia foi o dia que a Maria chorou muito. E na manhã seguinte, quando ela ia deixar meus filhos na escola, encontrei Vinícius indo deixar a Esté também. Mas era Maria que ia deixar ela todos os dias. Estranhei e perguntei por Maria, mas ele disse que ela tinha viajado. E ele levava um tapete enrolado, disse que ia mandar lavar. A senhora reconheceria este tapete? Sim. Apresente-nos, por favor, a evidência de número 1. Seria este tapete? Sim, foi esse tapete que vi pela manhã. Senhores e senhoras, este tapete foi encontrado com o corpo da vítima. Senhor Meritíssimo, me dou por satisfeita e está dispensada por hora a testemunha. Chamo para depor
A terceira testemunha, empregada da casa, a senhora Laiane Gonçalves Silva. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Tem ciência de que, se tal não ocorrer, será incriminado por perjúrio, podendo sofrer punições na forma da lei? Juro e estou ciente. A senhora conhece o acusado há quanto tempo? Trabalhei para os pais deles antes mesmo de falecerem e depois de um tempo me chamaram para trabalhar na casa deles há mais ou menos 3 anos. Em algum momento, quando se fazia presente na casa do casal, notou algo estranho? Notei sim, tinha dias em que eu chegava na casa e encontrava vidros quebrados, roupas sujas de sangue e a casa toda bagunçada. A senhora via eles discutindo com muita frequência? Sim, discussões de casais normais, mas às vezes ele se exaltava de maneira bruta com Maria, mas eu não prestava muita atenção. A senhora tinha muita intimidade com a vítima, Maria? Não muito, mas eu notava que ele batia nela, pois sempre aparecia com manchas no corpo. Sempre fiquei calada, pois tinha medo de estar me metendo na vida deles e acabar perdendo meu emprego. Senhor Meritíssimo, me deu por satisfeita e está dispensada por hora a testemunha. Senhor Meritíssimo, peço a Vossa Senhoria o uso da palavra. Concedo a palavra à defesa. Quanto tempo a senhora ficava na casa? Proteste, isso é irrelevante. Vou refazer a pergunta. Qual era a sua carga horária na casa do meu cliente? Eu chegava na casa deles pela manhã e saía de tardezinha. Seja mais clara em relação aos horários, por favor. Eu entrava por volta das 9 horas da manhã e saía às 5 da tarde. Então, como a senhora afirma que ele se exaltava de maneira bruta com ela, se nesse horário que a senhora disse estar na casa, o meu cliente estava em seu escritório, e a senhora não disse também não ter muito contato com a vítima, presidente, me dou por satisfeito, está dispensada a testemunha. Vixe Maria. Chamo para depor a quarta testemunha, mãe da vítima, a senhora Letícia Marina Teixeira. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Tem ciência de que, se tal não ocorrer, será incriminada por perjúrio, podendo sofrer punição na forma da lei? Juro e estou ciente. A senhora via a sua filha com qual frequência? Muito pouco. Há algum tempo ela vinha se apaixonando de mim. E a senhora não a via por qual razão? Ela sempre foi muito reservada. Não saía de casa. No começo do casamento, ela era mais próxima de toda a família. Ia sempre à minha casa, passava os fins de semana. Porém, depois de algum tempo, nos afastamos totalmente. Quando as visitas dela diminuíram? Assim que ela casou e teve sua filha. Como é a sua relação com o seu genro? Ele sempre aparentou ser um bom rapaz. Sempre atento diante das dificuldades da nossa família. Nos ajudava sempre. Mas diante de tudo que eu ouvi hoje, percebi que ele é o culpado do afastamento entre eu e minha filha. Não acredito que consenti com essa união. Eu abri as portas da minha casa para um monstro. Se eu soubesse que esse seria o fim, jamais teria aceitado esse casamento. Senhor Eu só quero Meritíssimo, justiça para esse crime. me dou por satisfeita e está dispensada a testemunha. Senhor Meritíssimo, peço a permissão para o uso da palavra. Concedo a palavra. A senhora questionou que o seu genro não se exaltava de maneira... Não. A senhora questionou que o seu genro não se aproximava da senhora, porém ele sempre ajudava a sua família quando precisava. Questionava também que ele não via a sua filha com frequência, mas a senhora nunca tentou ficar perto dela? Protesto, Meritíssimo. O doutor Leonardo está usando de especulação com a testemunha. Concedido. A minha testemunha não se encontra em condições emocionais de responder nenhuma pergunta. Sem mais perguntas, Meritíssimo.
Chamo para depor a quinta e última testemunha de acusação, a senhora Hazel Carolina, uma amiga de infância da vítima. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Tem ciência de que, se tal não ocorrer, será incriminada por perjúrio, podendo sofrer punição na forma da lei? Juro, estou ciente. A senhora conhece a vítima há quanto tempo? Como era a sua ligação com Maria? Éramos amigas de infância, nos conhecemos no infantil. Ela sempre foi uma menina extraordinária. Era minha confidente e vice-versa. O envolvimento de Maria com Vinícius afetou na amizade de vocês? Se falavam constantemente? Na juventude, ela conheceu Vinícius e então começaram a namorar. Depois casaram. Percebi que ela realmente se afastou. Não nos encontrávamos com muita frequência, porém nunca deixamos de conversar por redes sociais e por ligações. A senhora considera o relacionamento de Maria e Vinícius normal? Eles tinham um bom relacionamento? No começo eu achava que sim, mas depois eu percebi que ela começou a tomar conta de toda a vida dela, privando de diversas coisas entre os amigos. Como a senhora descobriu que o acusado agredia a vítima? Percebi os hematomas e eu sempre perguntava se tinha acontecido alguma coisa, mas ela sempre negava e dizia que tinha esbarrado em algum móvel ou algo do tipo. Teve um dia que nós saímos e o olho dela estava um pouco roxo. Ela até tentou esconder com maquiagem, mas ainda dava para perceber. E tinha o braço também. O braço dela estava muito roxo e ela usou uma blusa de manga, mas estava um pouco folgada. Teve um momento que ela se distraiu e a manga caiu. Tirei uma foto sem ela perceber. Peço, por favor, que apresentem a evidência de número 2. A foto que a senhora tirou foi esta? Foi sim. A vítima viu quando a senhora tirou a foto. A senhora indagou sobre os hematomas neste dia? Ela não viu quando eu a fotografei. Eu perguntei e ela disse que havia caído da escada. Eu insisti tanto para que ela dissesse a verdade, mas ela não disse. Senhor Meritíssimo, me dou por satisfeita. Está dispensada a testemunha e os testemunhos da acusação. Com a palavra, a defesa. Chamo para depor a primeira testemunha da defesa, o senhor Matheus Coutinho Ribeiro. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Tem ciência de que, se tal não ocorrer, será incriminado por perjúrio, podendo sofrer punições na forma da lei? Juro e estou ciente. Há quanto tempo o senhor conhecia Vinícius? Há 8 anos. Como era o comportamento de Vinícius? Ele é um cara super amigo, bom profissional, de grande coração, dedicado e jamais faria isso a uma mulher. Qual a relação do senhor com o casal? Éramos bem próximos, costumávamos sair, ir a eventos. O senhor já presenciou alguma briga do casal? Não, ele é um homem muito bom, tem uma dedicação enorme com a família e muito carinhoso com a filha. Vocês costumavam sair para beber? Sim. Com qual frequência? Nos finais de semana, pois durante a semana trabalhávamos muito. O senhor nunca percebeu algum comportamento estranho ou agressivo quando ele bebia? Não, ele ficava apenas mais alegre e compreensivo, mas jamais agressivo. Senhor Meritíssimo, me dou por satisfeito, está dispensado a testemunha. Senhor Meritíssimo, gostaria de fazer uso da palavra. Conceda a palavra. Quando Vinícius e Maria discutiam por telefone, ele ameaçava? Protesto. A doutora Isabela não está interrogando, e sim fazendo afirmações. Eu estaria interrogando se o senhor não fosse precipitado e me interrompesse. Ah, diabo. Se contenham mantidos. Como eu ia dizendo, já presenciou alguma ameaça de Vinícius para Maria? Não, nunca presenciei. Sem mais perguntas, Meritíssimo.
Chamo para depor a segunda e última testemunha da defesa, a senhora Paula Andrade Costa. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Tem ciência de que, se tal não ocorrer, será incriminado por perjúrio, podendo sofrer punição na forma da lei? Juro e estou ciente. Como a senhora conheceu o casal? Através de amigos que tínhamos em comum. A senhora notava algum comportamento estranho entre o casal? Eles estavam sempre juntos e nunca vi eles brigarem. Vocês saem juntos? Sim, com muita frequência. Durante esses encontros, ele costumava beber muito? Nós só saímos nos finais de semana e ele nem costumava beber muito, pois dirige. A senhora havia conversando com Maria nos últimos dias? Sim. Notou algum comportamento estranho? Não, ela estava sorridente como sempre, contando como estava feliz com o casamento e a família. Senhor Meritíssimo, me dou satisfeito, está dispensada a testemunha da defesa. Senhor Meritíssimo, eu gostaria de fazer uso da palavra. Conceda a palavra à promotoria. A senhora, como amiga do casal, acredita que Vinícius tenha matado Maria? Não, eu tenho quase absoluta certeza de que não foi ele. A senhora disse quase. Sem mais perguntas, Meritíssimo. Voltam aos seus lugares e tragam o réu Vinícius de Souza Leão para interrogatório. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Tem ciência de que, se tal não ocorrer, será incriminado por perjúrio, podendo sofrer punição na forma da lei? Juro, estou ciente. O senhor sabe por que está aqui? Estou sendo acusado por um crime que não cometi. Por que tem tanta certeza que não cometeu esse crime? Jamais ia fazer mal a uma mulher tanto que eu amei. Como era a relação do senhor com Maria? Nosso relacionamento era normal, como todos os casais. Éramos muito felizes. Vocês discutiam muito? Não. Como era? Nosso relacionamento era normal, como todos os casais. Éramos muito felizes. Como era a sua relação com a família de Maria? Não era da maneira que... Nunca foi das melhores. Eu ajudava-os sempre, mas eles dificultavam a minha aproximação com O eles. senhor frequentava a casa da família? Não, apenas na época do namoro. Sem mais perguntas, Meritíssimo. Com a palavra à promotoria. Vinícius, o senhor, como advogado de direitos humanos, não se sente envergonhado de ser acusado por este crime? Protesto, isso não é relevante. Concedido. O senhor agredia sua mulher? Não, nunca levantei a mão para agredir nenhuma mulher, muito menos a que mais amei em toda a minha vida. Qual a sua relação com a sua filha? É ótimo. Sempre tiro um tempinho nos finais de semana para sairmos. Onde o senhor estava depois de levar Maria para a creche? Por que Maria não foi deixá-la neste dia? Deixei na creche e fui para o escritório. Maria tinha ido viajar à casa dos pais. E o senhor não ligou quando deu um certo horário e não tinha tido notícias da sua esposa? Eu estava aguardando a me ligar, como sempre faz quando chega à casa dos pais. Por que o senhor não ligou para os pais dela quando não recebeu notícias da vítima?
Eu fiquei atolado de serviço e não tive tempo. Como não se preocupou com o sumiço da mulher que diz tanto amar? E se a sua relação com a sua filha era tão boa, por que a violentou? Sem mais perguntas, Meritíssimo. Do comissariado interrogatório. Os advogados podem fazer seus posicionamentos individuais se julgarem necessários. Senhores jurados, gostaria de cumprimentar a todos que fazem parte desse corpo de sentença. E, ao mesmo tempo, devo alertar que a missão dada a vossas excelências na noite de hoje é imensa e se reveste na mais democrática das instituições brasileiras que sobreviveu às mais duras épocas. O caso submetido à apreciação dos senhores é complexo e deve ser visto em amplitude e jamais deve ter uma análise superficial ou pronta dos fatos, como que mostra a promotoria. Agindo assim, rapidamente, estamos violando a ampla defesa e o papel do defensor no tribunal do júri, coisa que não queremos aqui, certo? O meu cliente, o senhor Vinícius de Souza Leal, se declara inocente dos atos que a promotora o acusa, pois o mesmo amava sua mulher e sua filha. Ele era incapaz de fazer algo que magoasse a sua esposa. Era um casal perfeito, apaixonado. Como ficará sua filhinha agora sem a mãe? Lhe resta o amor paterno. Então peço às vossas excelências e o senhor júri que absolva o meu cliente, reconhecendo sua plena inocência e dando-lhe o direito de cuidar do seu bem mais precioso, sua filhinha. Obrigado. Senhor Meritíssimo, que preside a esta instrução de julgamento e júri, senhores e senhoras, meus pares. O mundo está se tornando mais e mais violento. Como pode um advogado de direitos humanos matar, violentar a filha e ainda ficar impune desta criminalidade? Como pode o mesmo dizer que a ama? Ela é só uma criança. As pessoas estão banalizando a violência. De tanto verem acontecendo desgraça e mais desgraça, nada mais me surpreende. Os senhores não podem deixar que as coisas caminhem por esta direção. Temos, quando está em nossas mãos, condenar a criminalidade. Sugiro que, neste caso, condenem. Condenem usando a caneta, o coração e a consciência. Não somos deuses e não estamos acima do bem e do mal. O erro é humano, mas errar e julgar-se correto, errar e nem reconhecer que errou, penso no mínimo, trata-se de uma má aberração extra-humana. Podemos até, levados pela razão, pelo desvario insano, cometer alguma loucura, mas nós temos um momento em que a razão vem nos visitar. Epa, por que eu não agi de modo diferente? Por que não me controlei? Por que não fugir para bem longe? Mas matar, tirar a vida da sua mulher, aquela que girou a Marte na saúde e na doença, na felicidade? Isso não é remediável, meus senhores. É o fim dos caminhos, fim dos sonhos e fim de tudo. Maria jamais poderá ver sua filha crescer. Ela só não perdeu o futuro, seu futuro, mas perdeu a vida inteira de sua filha. Até que ele volte à razão, ele tem que pagar por trás das grades, porque uma pessoa sem emocional desta maneira não dá para prever seus malfeitos. E antes que eles achem, temos que agir a favor da sociedade lá fora, clamando por justiça. Vamos fazer com que ele pague caro, ao ver por muitos anos o sol nascer quadrado, até que a razão venha visitá-lo. Senhores, nada justifica a violência de um assassinato. Nós, seres humanos e humanizados, não devemos dar valor à barbárie. Não devemos nos deixar levar pelo ressentimento. Afinal, somos civilizados e aprendemos a nos controlar. Caso contrário, que a justiça seja feita. E volto a repetir, nada justifica um assassinato. Devemos punir aquele que tira a vida de outra pessoa. Não sejamos condescendentes com os criminosos, ou estaremos aumentando em muito a criminalidade. Entre nós, apenas pelo fato de darmos a possibilidade de outros futuros assassinos agirem com as próprias mãos e entrarem no mundo da criminalidade.
Sabe-se que há atenuantes. A própria lei maior prevê atenuantes. Mas onde está previsto aquele que atenua a dor, aquele que atenua a perda? A dor que ficou doída, a falta que faz a mãe ou a falta de uma filha para a mãe? Onde está previsto que o mau elemento não seja imitado? Desde já, peço que declarem o réu culpado. Meritíssimo, deixo as minhas considerações para que os jurados reflitam sobre elas. Que ninguém compactue com a violência que tanto desumaniza o homem. Muito obrigada. Diante do interrogatório e todos os posicionamentos aqui feitos, cabe ao Conselho de Sentença e a minha decisão. Concedo 5 minutos para a votação dos jurados presentes. Tô cansada já, cansada de ficar em pé. Mas tua irmã fala aí? Ave Maria demais. Aí é puxado. Tinano fala uma coisa dessa, Tinano. Solicito a atenção de todos os presentes para a leitura da sentença e encerramento da sessão. Por prática de crime de violência doméstica contra a mulher, prevista na lei de número 11.340, homicídio assegurado na lei de número 2.848, ocultação do cadáver assegurado no artigo 211 do Código Penal em regime fechado, pela unanimidade dos votos, declaro o réu culpado. O mesmo cumprirá a pena de 20 anos de detenção em regime fechado, sem contato algum com a filha menor, cuja guarda ficará com a senhora Letícia Marina Teixeira, avó materna. Lance-se o nome do réu no livro do rol dos culpados, devendo ser recomendados, desde logo, nas prisões em que se encontram recolhidos, posto que lhe foi negado o direito de recorrer de liberdade da presente decisão. 23ª sessão da primeira reunião do Tribunal do Júri Rafael Manuel da Costa, da comarca de Massapê do Piauí, 11 de outubro de 2018. Registra-se e cumpre-se. Às 10h05, declaro encerrado essa sessão.